Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e na aula de hoje do módulo 5 de manipulação de arquivos aprenderemos a utilizar de forma básica o Vim, ou também conhecido como VI, um editor de texto muito amado por alguns e odiado por outros. Ele possui uma interface de texto que é simples, porém é um editor poderoso que fornece muitas funcionalidades e possibilidades de customização. Com isto, o Vim se torna uma ótima opção para quem utiliza o Linux em modo texto, como por exemplo sysadmins, que são administradores de sistema, devido à maioria dos servidores não possuírem um ambiente gráfico e em muitas ocasiões são operados remotamente, e quando surge uma necessidade de se editar um arquivo de configuração ou texto, este editor é muito utilizado. O Vim também é muito utilizado por desenvolvedores de software devido à sua facilidade de customização. Lembrando que esta é a aula 13 do curso de Linux básico do webmundi.com em parceria com a XP IT Cursos, uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar o seu aprendizado de forma rápida e consistente. Acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve. Na plataforma XP IT Cursos será possível obter o seu certificado de conclusão, ter acesso à trilha de aprendizagem, material didático, exercícios de fixação e muito mais. Vale lembrar que se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais uma videoaula. Ok, estamos de volta e este é o conteúdo que vamos abordar nesta aula. Aprenderemos a acessar o VI ou Vim, seus modos básicos de utilização, criar, abrir e editar um arquivo, além de salvá-lo e sair do programa. Apesar desta aula ser só sobre fundamentos do Vim, também veremos os principais comandos deste programa e aprenderemos também a copiar, recortar e colar neste editor de texto. Para finalizar, aprenderemos a pesquisar um texto ou palavra e também como obter ajuda e aprender mais comandos na ferramenta. Para que seja possível praticar o conteúdo apresentado nesta aula, é muito importante que você tenha um ambiente Linux instalado. Caso você não tenha, em nossas aulas e módulos anteriores, aprendemos conceitos importantes e criamos o nosso laboratório de estudos com o Oracle VirtualBox, o Linux Mint e o Linux Ubuntu. Caso você não tenha assistido esse conteúdo, recomendamos que você assista essas aulas anteriores para facilitar a sua compreensão e entendimento, e também para que seja possível praticar e aprender conosco. Vale lembrar que o roteiro desta aula, com os links e comandos apresentados aqui, você encontra no site webmundi.com. O endereço está na descrição deste vídeo. Outro recado importante é que você pode alterar a velocidade de reprodução deste vídeo para mais rápido ou mais devagar, conforme a sua necessidade e entendimento. Para isso, basta acessar no player do YouTube o ícone Detalhes e depois Velocidade de reprodução e escolher a velocidade desejada. Dado o recado, vamos em frente. Agora, a partir do Linux, para acessar o VI ou Vim, basta digitar o comando VI ou Vim no terminal, seja no modo gráfico ou no modo texto. Nas distribuições derivadas do Debian, como o Ubuntu ou Mint, usamos o comando VI para acessar o Vim. Com isso, será aberto o editor conforme em tela. Outra possibilidade de se acessar o Vim é digitar o comando VI ou Vim seguido do nome do arquivo que queremos abrir ou criar, por exemplo, vi espaço texto.txt. Neste caso, será criado um novo arquivo se ele não existir. A impressão que temos no primeiro contato com o Vim é o fato de utilizarmos o terminal como editor de texto. Parece inútil e lento para editar texto, uma vez que não podemos utilizar o mouse para realizar as operações. Mas é aí que nós nos enganamos. Não percebemos, mas para editar textos, o mouse mais atrás
atrapalha do que ajuda, pois temos que constantemente tirar as mãos do teclado para mexer no mouse. O diferencial do VI ou Vim é que ele possui diversos atalhos e modos de se mover no editor de texto de uma maneira única, rápida e bem eficiente. Os atalhos foram criados de modo a não termos que movimentar muito as mãos sobre o teclado, além de serem fáceis de lembrar. Depois que se pega o jeito, o mouse não fará mais falta. O VI é um editor de textos padrão dos sistemas Unix que foi criado na década de 70. O Vim é uma versão melhorada do VI. Atualmente, embora muitos falem VI, o que usamos na verdade é o Vim. É importante lembrar que quando o VI ou Vim foi criado, não havia muitas opções de editores de texto ou softwares de um modo geral. Naquela época, não havia interface gráfica, tudo era terminal, então era normal ter um editor de textos no terminal. Hoje, praticamente tudo é voltado para as interfaces gráficas, e quem desenvolve software sabe que as IDEs geram códigos de forma rápida e eficiente na interface gráfica. Porém, existem ferramentas para o modo texto com plugins e recursos que turbinam a edição em modo texto, como é o caso do VI e do Vim. Mesmo com IDEs de ambiente gráfico, vale a pena aprender VI ou Vim. Embora leve um pouco de tempo para aprender, este editor lhe deixará muito mais produtivo na edição de códigos, scripts e arquivos de configuração. Outro ponto importante é que muitas vezes em sistemas Linux ou Unix, o VI ou Vim será a única opção para editar arquivos do sistema a partir do boot ou no modo texto, por exemplo. Bom, voltando aqui ao editor VI, uma das coisas que ocorre a primeira vez que você abre o VI ou Vim, você pensa, como eu faço para sair daqui? E para sair de um arquivo que não foi editado, basta teclar _Q. Porém, caso você tenha digitado algum texto, como fiz nesse exemplo, para sair sem salvar o arquivo, digitamos _Q! Caso você não saiba, o Vim trabalha com modos de utilização ou operação. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que se você está em um determinado modo, ele possui alguns comandos. Porém, quando você muda de modo, os mesmos comandos do modo anterior podem fazer outras coisas completamente diferentes. Os modos de utilização do Vim são o modo normal, que é o modo padrão quando você entra no Vim. Neste modo, você pode ler texto e você até consegue executar alguns comandos de edição, mas o programa possui um modo adequado para isto, que é o modo Insert. Quando você estiver em qualquer outro modo, você pode utilizar a tecla ESC para voltar ao modo normal, ou também conhecido como Normal Mode. Já o modo Insert ou modo de inserção permite que você insira de fato textos no arquivo, e você aciona esse modo pressionando a tecla I. Temos também o modo visual. Ele serve principalmente para a seleção de grandes blocos de texto, e você acessa esse modo pressionando a tecla V. E o último modo do Vim é o modo de comandos ou Command Mode. Neste modo, você executa alguns comandos do Vim ou externos, como por exemplo, comandos do Linux ou do Git. Tudo isso dentro do Vim. Com isso, você também consegue configurar o editor em tempo real, sair do editor, salvar arquivos, etc. Você acessa esse modo pressionando a tecla ESC e na sequência a tecla do comando desejado. Para salvar arquivos no Vim, utilizamos os seguintes comandos. Apenas salvamento do arquivo, utilizamos o comando _W de write. Para sair do arquivo que não foi editado, utilizamos o comando _Q de quit. Já para salvar e sair do arquivo, utilizamos a combinação de _WQ, ou seja, W de write e Q de quit. O mesmo comando também é possível com $X. E caso queira forçar a execução de algum comando, utilizamos o comando exclamação. Por exemplo, utilizamos $Q! Para forçar a execução de saída do arquivo. Também $W!
exclamação para forçar a execução de salvar o arquivo. E para forçar salvar e sair ao mesmo tempo do arquivo, utilizamos as teclas WQ exclamação ou X exclamação. Se você ainda quiser salvar o arquivo com outro nome, é possível utilizar o comando W e o nome do arquivo. Ou se você quiser salvar o arquivo com outro nome e sair do mesmo, basta usar WQ espaço e o nome do arquivo. Agora vamos aprender a se movimentar no Vim. Para isso, utilizamos as letras ao invés das teclas de seta. Isso se deve para agilizar a navegação e edição do texto. As teclas são H para a esquerda, J para baixo, K para cima e L para a direita. Existe até um jogo criado para você se acostumar com os movimentos pelas letras chamado Vim Adventures. O link está em nosso roteiro. Além das letras de direção, para se movimentar em um arquivo Vim, podemos utilizar outros comandos legais que veremos a seguir. Para isso, basta estar no modo normal e digitar as teclas a seguir conforme a operação desejada. Para ir para o final do arquivo, utilize a tecla G maiúscula. Para voltar ao topo do arquivo, utilize GG minúsculo. Para mover ao final de uma palavra, utilize a tecla E. E para se mover até o começo da próxima palavra, utilize a tecla W. Para se mover ao começo de uma linha, utilize 0. E para o final da linha, utilize $. Para pular ao final de um parágrafo, utilize a tecla fecha colchetes. Já para pular para o fechamento de um parênteses, colchete ou chave, utilize porcentagem. É possível formar comando com contadores para agilizar mais ainda as coisas. Imagine, por exemplo, que você precisa pular 15 linhas no texto. Para isso, podemos utilizar o comando 15J. Vamos agora conhecer alguns dos principais comandos do Vim, começando pelo tradicional desfazer operações. Quando erramos algo no editor, usamos o famoso Ctrl Z nos editores comuns, mas no Vim esta operação é diferente. Nele você vai utilizar os comandos o minúsculo, que desfaz a última operação, o maiúsculo para desfazer todas as mudanças efetuadas em uma linha inteira e Ctrl R para refazer a última coisa que você desfez. O Vim possui uma infinidade de comandos que daria um curso somente para ele, e nesta aula queremos apresentar apenas uma noção básica do editor. No final deste vídeo apresentaremos um help e também várias folhas de dicas para você se aprofundar no assunto e aprender ainda mais. Mas vamos conhecer alguns comandos interessantes do Vim. Para numerar linhas, utilizamos o comando setNumber, e para retirar a numeração imposta através do comando anterior, utilizamos setNoNumber. Para pular para uma determinada linha, utilizamos o comando e o número da linha. Exemplo: ir para a linha 15, 15. Para ir com o cursor até o final do arquivo, utilizamos o comando $. E para ir com o cursor até o início do arquivo, 0. Para inserir o conteúdo de um arquivo dentro do arquivo no qual você está editando, utilizamos o comando $R e o nome do arquivo com o seu path. Para executarmos um comando do shell sem sair do arquivo, utilizamos o comando exclamação e o comando do shell. Por exemplo, exclamação ls. Se quisermos executar um comando no shell e jogar a sua saída ou o resultado do comando dentro do arquivo texto, utilizamos o comando R exclamação e o comando, como por exemplo R exclamação ls. Caso queira abrir uma seção de shell dentro do editor de textos, utilizamos o comando shell, e para voltar ao Vim ou à adição do arquivo, digitamos exit.
Para manipular mais de um arquivo texto ao mesmo tempo, podemos utilizar os comandos : split e o nome do arquivo ou : sp e o nome do arquivo. E para alternar entre os dois arquivos, utilizamos as teclas Ctrl W. Agora vamos aprender a copiar, recortar e colar no Vim. Para efetuar estas operações, necessitamos estar no modo visualização. Para isso, teclamos V. Em seguida, utilize os atalhos de movimentação do cursor para definir o limite de seleção. E para copiar o texto, utilizamos a tecla Y no modo comando. Caso você queira recortar, utilize a tecla D. E para colar o texto, utilize a tecla P no modo comando também, conforme em tela. Já para apagar toda uma linha, utilizamos a tecla D 2 vezes em modo comando. E para copiar toda uma linha, utilize a tecla Y 2 vezes no modo comando. Como falamos, apesar da aparente simplicidade do Vim, o editor permite realizar ações mais complexas. Vamos agora conhecer alguns desses comandos. Por exemplo, para localizar uma palavra dentro de um texto, no modo normal, basta pressionar barra e digitar o texto, e pressionar Enter que a busca vai ocorrer. Para buscar a palavra Webmundi, por exemplo, digito barra Webmundi. Se quiser procurar pela ocorrência seguinte da palavra, basta pressionar N minúsculo, e se quiser voltar uma ocorrência, pressiono N maiúsculo. Além disso, o Vim também pode procurar e substituir um termo por outro texto. Isto pode ser feito em uma linha atual ou em todo o texto. Digamos, por exemplo, que você digitou a palavra problema em todo o texto e precise corrigi-la para problema. Para alterar o texto somente na linha atual, vou utilizar o comando :s barra palavra a ser alterada, no caso problema, depois digito barra e informo a nova palavra, no caso vou colocar problema em maiúsculo, e na sequência digito barra G, e repare que ele fez a alteração apenas na linha atual. Agora vou proceder à alteração do termo para todo o texto. Para isso utilizo o comando %s barra palavra a ser alterada barra nova palavra, depois informo o comando /G e pressiono Enter, e veja que ele fez a alteração da nova palavra em todo o texto. O Vim possui uma série de recursos. Para aprender mais sobre estas funcionalidades deste programa, você pode acessar o Vim Help ou o guia de referência do Vim. O endereço está em nosso roteiro no webmundi.com, com link na descrição. Outra dica para quem quer aprender mais sobre Vim são as folhas de dicas. Estamos deixando em nosso roteiro o endereço de um site com folhas de dicas com diversos comandos. Lá você encontra mais dicas sobre Vim, sobre edição básica, repetição, copiar e colar, pesquisa, criação de macros e muito mais. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmundi.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado em sua vida profissional e pessoal. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem nos comentários ou participe de nossas comunidades colaborativas de aprendizagem. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.